Preste atenção. Porque Daniel, entendendo o que Jeremias falara, uma profecia que ainda ia acontecer, uma profecia que estava escrita tanto no livro dos céus como no livro da terra, chamado Bíblia. Daniel, ele tem uma postura em relação àquilo que o profeta falava. E eu queria o meu rosto como Senhor Deus, para buscar, a primeira coisa, buscar a Deus. Daniel, eu queria o meu rosto a Deus, para buscar. Segunda coisa, com oração, buscar oração. Segunda coisa, com povos. Terceira coisa, com jejum. Quarta coisa, saco e cinza. O que é isso? Saco e cinza, pastor. Naquela época, o povo, para se humilhar na presença de Deus, tinha que subir de saco e tinha que sujar de cinza. E Deus, glória a Jesus. E aquele rei, aquele superior, estava se humilhando quando foram para destruir Nínive. Jonas, o profeta, fala para o rei coloca saco até no gado, saco e cinza, até no animal, para que Deus não matasse, em forma de humilhação, de arrependimento. Daniel entende a profecia de Jeremias, e Daniel agora une. Presta atenção, irmãos, que o que a gente vai aprender, o que a gente tem que colocar em prática. Se é que você quer ver a resposta de Deus. Se é que nós queremos ver a resposta de Deus. Daniel, ele dirige o seu rosto ao Senhor para buscar em forma de oração, em rogos, em jejum e em humilhação. Eu acho tremendo que no final dessa história, aqui, eu vou saltear, no finalzinho você vai entender o que aconteceu com a atitude de Daniel diante de Deus. Glória a Jesus. Daniel, ele vai buscar o Senhor em forma de oração. Irmãos, deixa esse animal entrar dentro do corpo dele. Glória a Jesus. Daniel, ele simplesmente busca Deus em forma de oração, ele começa a rogar ao Senhor, ele começa a jejuar por Jerusalém, por uma nação. E ele diz: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse ao Senhor meu Deus, grande e tremendo, que guarda o conselho e misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade. Presta atenção, irmãos, que Daniel, ele não pecou e nem cometeu iniquidade. Ele estava ali representando Jerusalém. Quantas vezes você já jejuou, já orou, já se humilhou diante de Deus, apresentando a sua família, apresentando o seu pai, a sua mãe, seu irmão, aleluia, em roubos e orações, para que Deus mudasse a história, mudasse o quadro, aleluia, fizesse algo. Glória a Jesus. A gente não faz isso pela família que está na nação. A Bíblia nos ordena que nós devemos orar até por Jerusalém, para que haja paz na Terra Santa. É, Jesus. Daniel, ele disse para Deus: pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Nós estamos na condição de Jerusalém hoje. Cometemos iniquidade, somos rebeldes, nos afastamos, nos desviados, às vezes estamos dentro da igreja, estamos desviados. Dentro da igreja estamos desviados. Glória a Jesus. Porque não quer obedecer a Deus. Não quer obedecer ao seu pastor. Não quer obedecer à liderança da igreja. E pensa que não é do céu. A boca da onça. Mas não. Glória a Jesus. Você não é rebeliar.
Daniel, o homem de Deus, que escreveram o livro, por permissão de Deus, ele não poderia ser esse homem que praticava a iniquidade. Ele não praticava o pecado. Ele não era um homem rebelde. Ele era santo. Mas Daniel se apresenta diante de Deus e diz: Senhor, pecamos. Senhor, cometemos iniquidade. Senhor, fomos rebeldes. Se humilhando. Ele diz que, irmãos, ele diz que assim, olha, Daniel, Senhor, não damos ouvido à tua voz. Irmãos, quando o ministro da palavra não é pastor, Glória a Jesus. não é quem está com o microfone na hora da pregação, é o Espírito Santo de Deus falando. É, Jesus. A Bíblia diz que se alguém tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Eita Deus. São vocês. Tem que morar com o Espírito Santo em carne. Eita. Não é coluna, não. Glória a Jesus. Mas quando eu diz não, temos ouvido os seus servos e profetas, ao teu nome, a tua voz. E toda a terra pecava, e toda a terra peca, e toda a terra se rebelia, toda a terra está desviada de Deus. De Deus. Daniel, na postura de Daniel, ele diz: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, que começa agora a exaltar a Deus. Presta atenção que Daniel, no primeiro passo de Daniel, ele se humilha. É como aquele homem que Glória a Jesus. mas no tempo para orar. E aí entra o samaritano. Depois entra o outro. E aí o outro diz assim: Senhor, eu sou como aquele samaritano, aquele pecador. Senhor, eu sou o teu servo. E o samaritano: Senhor, eu sou pecador. Eu não mereço entrar nem no teu templo, nem na tua casa. Glória a Jesus. Pergunta a Jesus: quem é o teu servo? É aquele que se humilhou. Aquele que reconheceu o seu pecado. Daniel, ele começa se humilhando: Senhor, pecamos, cometemos iniquidade, somos rebeldes. Aí ele vai dizer: tu pertence à justiça. Mas nós, sua confusão, é uma verdade. No meio do povo de Deus tem tanta confusão que às vezes dá vontade até de desistir. Moisés pediu uma morte por causa da confusão do povo de Deus. Paulo pediu também, preferiu: se eu quisera, se eu tivesse aí contigo. Queridos, Daniel ele declara que nós somos a confusão que houve. Como se vê no dia, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, a todo Israel, aos de pé, aos de longe, toda a terra, por onde os derrotados por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra outra pessoa. Glória a Jesus. Se você peca, é contra Deus. Se você se rebelia, é contra Deus. Não é contra o pastor da igreja, não. É contra Deus. Se você não está ouvindo a voz da pregação, não é contra o pastor, não. É contra Deus. Você vai ter com Deus. É, papai. Você vai ter que prestar conta com Deus. Foram nossos atos. Mas vamos prestar conta com Deus. Quando estamos dentro da casa do Senhor, por exemplo, tem gente que começa a olhar para o relógio. Glória a Jesus. Já está querendo que dê 9 horas para ir embora. É. Quando a Bíblia diz: não te apressa-te, a saída apressa-te de Deus. Quando alguém entra na casa do Senhor, a Bíblia diz: guarda o teu pé. Quando tu entrar na casa do Senhor, sabe o que é isso? Reverencia o Deus. Tem cuidado. Tem gente que não gosta de reverenciar, não. Você sabe o que é? Conversa muito da igreja. Aí nunca cadeira para beber água. Isso é igreja, não é lugar de adoração. Você está pensando que a igreja é lugar de dar carne. Glória a A igreja é Jesus. lugar de ouvir a voz de Deus.
Cristo não conversa com o teu irmão da direita e da esquerda. Querido, Jesus está voltando. Glória a Se você não Jesus. estiver preparado, você vai para onde? Glória a chamado Jesus. Sheol, um lugar chamado Hades, significa inferno. Glória a Deus. Diz que Daniel se humilha, Daniel é salvo, Daniel diz que não conversa, que ele é homem, que a confusão sempre vem do homem, e não de ti, Senhor. Glória a Deus. Daniel começa a orar. Daniel começa a orar. Senhor, a nós pertence a confusão do homem, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais. Presta atenção, aí Daniel começa a levar as confusões de geração em geração. Da geração da família do pai, do filho do filho, e assim vai. Glória a Deus. Quem conhece Daniel, dizendo que Daniel não fazia nada disso. Daniel estava intercedendo por Jerusalém. Daniel estava clamando por Jerusalém. Daniel estava jejuando por Jerusalém. Daniel estava se humilhando por Jerusalém. Glória a Ele Jesus. estava assolada. Daniel, ele salva Deus, reconhece Deus, dizendo: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia, pertence o perdão. Quando revelamos contra ele, o povo, para se rebelar contra Deus, é o povo de Deus. Glória a Jesus. Foi o povo infiel. É. Eu sei que na igreja tem crente fiel, mas também sei que tem crente infiel. Povo infiel, povo murmurador, povo que fala do pastor, um povo que reclama de tudo. Daniel diz: ó, se não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis. Não, pastor, estou dando a presença de Deus. Muitas vezes não obedecemos, irmãos. Não fazemos conforme Deus quer. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja aqui, estamos dispersos, pensamento longe, pensando em outra coisa, pensando em namorar, Glória a pensando em Jesus. casar, pensando em jantar. É. Pensando em sair daqui logo para a pizzaria, comer pizza, isso é o curso. Né? Não é nem barriga, não, é o curso. Misericórdia. Glória a Jesus. Nós temos 24 horas do dia. Era para estar fazendo 10% para Deus. 2 horas e 40 de fundo. Só é 2 horas. E aí a gente não adoramos a Deus. Chegamos tão dispersos. Saímos de casa e rapaz, não deixa de fundo. Estamos aqui. Proposta é assim: Senhor Jesus, quero estar naquele lugar. Eu vou para te adorar. Na hora da palavra que eu quero adorar Deus. Quero adorar o louvor. Sabe o que é louvor no meio do culto, tá? Sabe o que é o coração? O coração é a terra. O louvor é o arado. Abrindo o coração, preparando o coração para receber a semente, que é a palavra. Se eu não estou louvando, adorando o Senhor no momento certo, na hora da palavra ela vai ferir, ela não vai nascer, ela vai morrer por ela for plantada, ela não vai dar fruto, coisa alguma. Muitas vezes você vai sair nada, porque pensa que o pastor está pegando com isso, não é nada disso. Eu não prego com isso, eu não prego com raiva, eu não prego porque eu adoro meu Deus. Porque o Senhor me chamou para ser pregoeiro, para falar. Mas o culto de doutrina ninguém gosta, sabe por quê? Porque é feia, eu gostava de apanhar. Eu aprendi apanhando. Glória a Jesus. Quando meu filho errava, eu pegava um cinturão e pá! Quando meu pai me pegava, era com forma de 4 dobras. Terminava a sua, meu pai jogava o cinturão nas costas. Aí a minha irmã está aqui, não deixa eu mentir. Quando o velho pegava a gente, era brincadeira não, mas tudo era
Jesus. pessoa que Jesus está te contemplando, a Bíblia diz que ele estuda os teus pensamentos e esquadrinha o coração do homem e nada está oculto aos seus olhos. Daniel, orando, se humilhando, dizendo: Senhor, Deus é misericordioso, tu és o perdão, e nós somos que revelamos contra ti. Não obedecemos a tua voz, Senhor, nosso Deus, para estar na tua lei, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Olha aí, foi dada pelos servos de Deus e os profetas, e nós não obedecemos e nem damos crédito à voz de Deus, porque a Bíblia é a voz de Deus. O que aconteceu? O que acontece? Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer. Se Israel naquela época fez isso, eu vejo a igreja hoje dessa forma. Eu não digo a igreja a você, a igreja de Cristo, em um todo. Eu vejo um povo tão desviado de Deus, irmão, que acha que é crente. Um povo que tem um mundo todo em cima dele. Você sabe ver que o diabo age na vida do crente, é na vaidade. A vaidade é o que mata mais ainda o povo de Deus. Eles estão se conformando com esse mundo, como a Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo e nem com esse século, mas vos conformais com a renovação do conhecimento da palavra de Deus. Mas o povo está se conformando com o mundo. Tem muitos pregadores que dizem que o mundo já entrou na igreja, e a igreja não entra no mundo. E é verdade. É verdade. São um povo convencido e não convertido. Eu conheço a palavra de Deus que converte o mundo. A palavra de Deus converte mesmo. Que Daniel praticou na sua postura, ele criou uma situação tão linda, que no versículo, irmãos, olha só, no versículo 19 de Daniel: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos, opera, sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, pela tua cidade, pelo teu povo que se chama pelo teu nome. Daniel orando, intercedendo, pedindo. Sabe o que aconteceu? Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado, o pecado do meu povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, fico ainda falando a oração com o varão Gabriel, o anjo. O anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da carne forte, a palma para Jesus. Daniel encontrei para Gabriel, o anjo Gabriel, diante dele, tocando nele. Por causa de quê? Porque Daniel se humilhou. Daniel clamou. Daniel intercedeu. Daniel rogou. Daniel jejuou. E a Bíblia diz aqui, ó, coisa linda. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido do princípio das tuas súplicas. Olha só, o anjo de Deus chega para Daniel, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. Deus mandou, ele disse: vai lá, Gabriel, atende o meu servo. Tem gente que não acredita em anjo. Tem pregador que diz que não existe anjo. Está aqui no anjo. Daniel viu o anjo Gabriel. E a Bíblia diz: contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz, e aqui não, peraí, deixa eu ver se eu levantou. Aqui. No princípio das suas súplicas, quando Daniel começou a orar, saiu a ordem, eu vim para tu declarar
Irmãos, preste atenção que a posição de Daniel mexeu com o céu. O anjo veio. Resposta de Deus. Você quer ter resposta de Deus? Faz como Daniel. Deixa de ser desviado. Deixa de ser rebelde. Começa a buscar a Deus em oração. Começa a rogar ao Senhor. Começa a jejuar. Começa a se humilhar. E dentro do teu quarto vai ver a glória de Deus. E Glória a Jesus. Agora deixa eu te dizer uma coisa bem pesada. Deixa eu ver aqui o que faz Deus. Nós vamos dar uma palavra aqui. Pronto. Se todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz, por isso a maldição, juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Você sabe o que é escrito isso? Lá em Deuteronômio capítulo 27. Abre aí a tua Bíblia aí. Olha aí, tanta maldição é essa. Deuteronômio 27. Glória a As Jesus. maldições que serão lançadas no Monte Ebal. Eu vou ler só a maldição. Aqui tem, ó, maldito, 17 maldito, 18 maldito, 19 maldito, 20 maldito, 21 maldito, e aí vai. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra das mãos dos artifícios, e a puserem em um lugar escondido. E todo o povo responderá e dirá: Amém! Presta atenção que Deus manda Moisés dizer isso, e o povo confirma, porque Amém significa assim seja. Amém, assim seja, Senhor. E o povo confirmando, assim seja. Aí diz: maldito aquele que desprezar seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá: Amém! E aí vem as maldições. Agora diz aqui no finalzinho, que não vou ler toda a maldição não. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá Amém. Meu Deus, é maldição sobre um povo que procura ser maldito. Essa maldição só cai nos rebeldes, só cai nos que não querem ouvir, dar ouvido à voz de Deus. É amaldiçoado e nem sabe. Por isso que nada dá certo, meu Deus. Eu não consigo um emprego bom. Por isso que meu irmão tem uma razão que eu ando de ônibus. É por isso que o meu carro só é o carro que eu ando. Eu não tenho um carro para dirigir. É maldito. Não quer ouvir a voz de Deus. É rebelde. Entra na casa de Deus, parece que tem igreja que parece uma passarela. Desfile. Sabe o que é desfile? Glória a Jesus. Está desfilando? O senhor também? Entra na casa de Deus e vai para adorar. É para buscar, né? Sai da sua casa e diz: Senhor, eu vou para a tua casa, Senhor, mas eu quero ir. Minha conversa é contigo. Na tua casa, a conversa é com Jesus. Não é com esposa, não é com esposo, não é com isso. Só se for uma coisa muito simples, muito simples. Não preciso falar com ele. Na hora da palavra, ter atenção à voz de Deus. Quando você dá o ouvido à voz de Deus, você não precisa correr atrás das bênçãos. As bênçãos vai correr atrás de você. Ela vai chegar até você. Daniel, ele tem a resposta imediata, queridos. Ele vê um anjo. O anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, ele diz que logo, no princípio das suas súplicas, é tremendo, irmão. Daniel não tinha nem
mão direita. O que aconteceu para Daniel convocar, pedir, aliás, a Deus convocar Gabriel para descer e dar resposta a Daniel, foi a forma de que ele fez para buscar a Deus. Ele buscou oração, ele roubou, ele jejuou e ele se humilhou. Quatro coisas importantes que a gente precisa fazer. Quatro coisas. Precisamos orar mais para Deus. Segunda-feira passada era para ter o nosso grupo de oração. Segunda-feira que vem vai ter. Para a gente orar, para a gente rogar, para a gente clamar, jejuar, se humilhar na presença de Deus. Estamos diante de uma campanha que nós estamos fazendo, nós queremos abalar os céus, queremos impactar os céus, queremos cutucar a onça do maracuta. Que é isso? Mexer com o inferno também. Onde o título da campanha que será colocado, quebra de maldições. Muitas pessoas não estão na família amaldiçoada. Uma geração como a nossa, que nós não sabemos nem conhecemos até mesmo os nossos avós, e que poderia ter lançado maldição, pessoas que viviam em terreiros, fazendo coisas erradas, uma tia seca e outras coisas mais. E somos amaldiçoados até mesmo, não saímos do canto, não dá certo. Quebra de maldições. Palavras são malditas. Certa vez eu estava lendo uma revista sobre o Papa do Diabo. O nome dele é Luiz não sei o quê, não me lembro o nome. Muitos anos atrás, eu comeu na minha fé. E aí, por que esse homem se tornou o Papa do Diabo e tem uma igreja diabólica? A história dele diz que quando ele estava ainda no ventre da mãe, no ventre, uma mulher conversando com a vizinha, e ele disse que, conversando com a vizinha lá, a mulher está com tristeza, eu estou com tantos dedos, e eu tenho certeza que um dia meu filho vai ser papa. Aí a vizinha chegou e disse, só se for papa do diabo. Ele disse, na mesma hora, ele disse, na mesma hora ele pulou no ventre, e ele ouviu a voz, daqui amaldiçoou. Aquela senhora não levou em consideração a palavra maldita, e aquele cidadão se tornou realmente um papo do diabo. Ele anda se eu não me engano, é São Paulo, Rio de Janeiro, tem uma igreja lá que é a forma de um caixão de culto, e lá é culto ao demônio mesmo. Uma palavra maldita. As pessoas começam a dar crédito à palavra de maldição, mas não dá crédito à palavra de Deus. É sério, queridos. No momento de nós prestarmos muito mais atenção, porque o mundo espiritual ao qual não conhecemos é perigoso. Nós não conhecemos nem o nosso adversário, que também é poderoso. E muitas vezes achamos que podemos pisar na cabeça do diabo. Queremos que pise na cabeça do diabo. Não tem essa autoridade de poder. E pisa na cabeça do diabo é Jesus. É ele que vai parar e parar. Deus nos deu autoridade, sim. Mas o diabo ele é poderoso também. Ele desceu para os abismos, mas não perdeu o seu poder, a sua autoridade. Porque aquilo que Deus nos dá, ele não toma. Ele não tira. Daniel diz, vai encerrar 70 semanas. Glória a Deus. Determinada sobre o teu povo e sobre as tuas santas cidades, para extinguir a transgressão e dar fim ao pecado e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. E será a visão e a profecia e o santo dos santos. Era algo, irmãos, que Daniel
propôs a fazer por Jerusalém. 70 semanas. É muita semana. Um homem orando, clamando, para que Deus possa tirar a mão, o juízo sobre a iniquidade do povo. Às vezes você quer receber a sua bênção instantânea. Deus ele pode te dar num momento, ele pode te dar 2 anos, 3 anos, 10 anos, porque o tempo é de Deus, não é nosso. O tempo é do Senhor. Como Deus também pode abençoar, isso vai depender da minha postura diante de Deus. O meu caráter para com um cristão é que vai falar algo. Preste atenção que eu disse que Daniel não era pecador e nem praticava iniquidade. É tanto, que no princípio da exposição de Daniel, eu ouvi a voz. Deus chega para Gabriel, desce Gabriel, vai lá, responde lá no céu. Se ele fosse pecador, meu irmão, ia demorar um bocadinho. Ele teria que jejuar mais, se consagrar mais, se reconciliar mais. Você estava vendo, Daniel não estava desviado. Daniel não estava na impiedade, na iniquidade, mas ele se colocou na mesma condição de Jerusalém. Você está se achando muito santo, né? E acha que não dá, e não se coloca no lugar do pecador. Não ora para o Senhor, pela minha família, ora para os seus pecados. Deus você não tem pecado. Deus você não tem pecado. Apesar que somos pecadores, somos falhos. Daniel, Senhor, pecamos contra ti. Não estamos ouvindo a tua voz. Olha que Daniel estava ouvindo. Mas Daniel se colocou como Jerusalém, te coloca como a tua família, na condição porque tu vai ser abençoado, o teu povo vai ser abençoado, o teu povo vai ser salvo. Mas se você acha que é santo, já está do céu para dentro, aí é contigo Deus. Sabe por que não aconteceu ainda? Porque você pode até pensar, pastor, Jesus, por que meu pai ainda não aceita Jesus? Por que meu esposo? Por que a minha esposa? Meus filhos ainda estão na droga. É porque você não pensa em Daniel. É porque você não se dispõe. Toda a igreja social, não, é assim, o pensamento humano. Estou dizendo que ninguém pensa assim não aqui. Não entenda mal. É o pensamento lógico e óbvio e humano nosso. Pensamos assim. É o natural do homem. Não, eu sou racional, vou buscar para dentro. Eu não falo assim do livro da vida. Não é nada disso. Deixe de ser egoísta. Salvação não é só para você, não. É para os seus também. Você aceitou Jesus na sua casa para salvar os seus. Ser o sal e a luz. Fazer a diferença. A Bíblia diz: não se aflige a candeia e coloca de matar alguém, não. Eu vou ficar mais alto, do relador, para que vire a luz do meu povo da casa. Sabe por que eu entendo com isso? Que eu sou a luz. Se eu sou salvo, eu sou a luz, eu tenho que iluminar toda a minha casa. Então, todos os meus têm que ser salvos. Se eu sou salvo, eu não sou luz. Pode que também fala que a salvação não é por imposição. Tem gente que não quer. Você fez a sua parte. Quando eu aceitei Jesus, eu consegui, na luz que Deus colocou em mim, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu irmão, faltava 4. Né? E ainda falta 4. Um já está no caminho.
tu quiser, porque o Deus dele é o Deus da riqueza, o Deus mamon, o Deus da riqueza, ou seja, o dinheiro. Né? Esse Deus mamon aí só dá dinheiro, mas salvação, método que te dirige, eu não digo que nada. Salvação, irmão, só com Jesus. Precisamos ser a luz da nossa casa. O que é isso, pastor? Testificar, testemunhar, jejuar, orar, clamar, suplicar, se humilhar, e aí Deus começa a alcançar. Você já parou de pensar? Deixa eu dar aqui fazer aqui um exemplo. Eu sou luz. Eu sou luz. Aí a minha luz correu até aqui. Não alumia só a mim, quando professar. Não adianta. A luz tem que invadir. Quando alcança um, ele sente a luz. Ele sentindo a luz, ele sente paz, sente alegria, sente vontade de servir a Deus, sente vontade de vir à casa do Senhor. Queridos, para isso acontecer, precisamos fazer que nem Daniel. Daniel, ele dirige o seu rosto ao Senhor em forma de oração. Primeiro ponto, se dirigir em forma de oração, apresentando Jerusalém. Ele não apresentou seus irmãos, seus pais, sua família, ele apresentou Jerusalém, o povo dele. Hoje você vai apresentar o seu povo em forma de oração, em forma de clamor, voto, reclamor, em forma de jejum e em forma de humilhação. Essa semana que nós vamos fazer, irmãos, é semana de propósito na igreja. Eu quero ver vocês jejuando. Quero ver vocês consagrando. Amanhã tem consagração. Levanta a mão quem vem. Levanta. Para consagração amanhã. Consagração pela manhã. Só tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas só. Meu Deus. Vocês não entenderam a notícia, não? Eu vou ficar até com a mão levantada, porque eu também vou vir. Meu Deus. Glória a Jesus. Vocês estão doidos para quando amanhecer de manhã, já encher a barriga de pão, né? Jesus. Vamos jejuar, vamos consagrar. Vamos entrar numa guerra, uma peleja. Jesus está voltando. Já está no meio do caminho. Glória a Deus. Eu viajei daqui para Curitiba de avião. Nós levamos 5 horas de viagem. A viagem de Jesus não é de 5 horas, não, é longa. Daqui para o céu é chão. E ele está vindo com todos os seus anjos. No momento dele, de se humilhar, de orar, de clamar e de se humilhar na presença de Deus. Aí você vai ter uma experiência com Deus. Preste atenção, se não acontecer, então é bom deixar de ser crente. Se não acontecer, o que aconteceu com Daniel vai acontecer com você. Você receber a presença, a visita do anjo do seu quarto, na sua casa. Se isso não acontecer, meu irmão, a Bíblia é mentirosa, não pode ser mentirosa. Paulo diz que é inerrante, é infalível e é digno de toda aceitação. Glória a Jesus. Uma vez eu estava com você e minha esposa, estávamos orando, clamando e se humilhando. Orávamos no riacho todo. Não dá daqui uma frente do outro, você tinha que chorar. Eu senti tanta presença de Deus, irmãos, que os meus olhos começaram a arder, queimando. Queimavam, parecia que algo encostou quente aqui. Sabe aquela compressa de água quente que você gosta? Uma ferimento dela, estava assim. E aí eu chorando ali, sentindo a presença, o poder de Deus. Quando terminou a minha esposa, disse: Valdir, eu sentindo isso, ela não falou. Veio só o que eu estava sentindo, um sintoma de choro, de graça, de poder. Ele disse: Valdir,
eu via. E o anjo chegava perto de você e enxugava suas lágrimas com o pano. E foi na hora que eu senti o fogo, aquele toque do anjo. E ela disse que tem uma lágrima que ficava no chão ali, porque o anjo colheu as coisas ali. E nós já não somos convertidos, irmãos, e a gente não sabia que está escrito na Bíblia isso aí. Que o anjo apara as suas lágrimas até que cai no chão, no pé. Sabe o que é isso? Foi no dia que eu estava rogando, orando ao Senhor, o anjo veio. Tem gente que não acredita nesse negócio de anjo, é um incrédulo, é um cru. Não sei para quem é crente. Tem muitos Tomé dentro da igreja do Senhor. A igreja de Tomé. Não seja incrédulo, seja crente. Porque tinha reparado todos que não viram e creram. Somos nós, irmãos. Porque não vimos Jesus, mas cremos. Está cheio de crente incrédulo, Tomé. Quando eu pegar crente incrédulo agora, eu vou chamar de Tomé. Vou passar de Tomé. Viu? Crente Tomé. Vou te chamar de Tomé. Vou chamar Tomé. Vou ser Tomé, crente. Mas eu não tive muita experiência com Deus. Eu não tive. Tinha muita coisa, tem muita coisa para me aprender ainda. Mas eu vejo muita coisa suficiente para me ser servo e crente. Um dia desses eu estava dizendo a reunião do obreiro. Irmão, se você acha que você teve experiência, pois cada vez que a tua experiência vinha na minha frente, porque eu digo para você com toda a convicção, um obreiro meu, ele não pode ter mais experiência do que eu. Mas por que, pastor? Ele vai adquirir experiência, vai. Mas cada vez que ele adquire uma experiência, eu também adquiro. Se ele foi primeiro que eu, aí eu já estou na posição de aprender menor que ele. Se tem um pastor que começou antes de mim, claro que ele tem mais experiência, eu não tenho nem pegar um presente em relação à experiência. Mas eu tive tantas experiências espirituais, momentos em que Deus me chamou para a libertação, coisa que poucos, aleluia, tiveram. E que muitos antes de mim tiveram, mais que eu quero você entender que eu não sou o bambambam, né? Claro. Você pensa nisso, o pastor é o tal, mas não. Os que vêm antes de mim tiveram mais experiência do que eu. Mas os que vêm depois de mim não podem ter mais, não existe. É a lógica. E o camarada não estava que tinha mais experiência. Irmão, enquanto você pensa que tem experiência, eu falei para um dos obreiros nossos, de uma congregação nossa, você está enganado, meu irmão, porque quando você aprende uma coisinha, eu também estou aprendendo, então você nunca vai me pegar. É como a idade da gente. Se eu tenho 52 anos e a irmã tem 47, a minha esposa, 47, claro que ela nunca vai alcançar a minha idade. Quando eu alcançar 57, ela vai correr de hoje, acabou. Você não foi mais, quando eu tivesse parar, eu ficava sempre esse garotão aqui. Glória a Jesus. Vamos lá, gente. Deus é bom. E Jesus está voltando. Preste que você. Eu estou muito alegre com essa palavra aqui que Deus me deu nessa tarde. Quando eu estava meditando ali na garagem. Essa palavra. Deus me deu essa palavra. Porque eu não escolho eu palavra. Porque eu não prego no meio das situações de ninguém. Você quer aprender isso? Não prego no meio de situações vividas no momento do cristão. Porque o culto aqui não é para desabar. O culto é para pregar a palavra. A palavra sendo viva, ela é eficaz. A Bíblia diz que essa eficaz é como um prego, bem fixado, dado na hora certa. A palavra de Deus tudo é ser feito. Transforma-se. Se você não foi transformado ainda, então você ainda não deu crédito e ouvido a palavra de Deus. Amém? Quem gosta da palavra de Deus? Vamos ficar de pé. Amanhã tem consagração. Né?
Com a mão embora, não toma café, vira um